No segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 1, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Meus bolsos estão aqui, irmãos, eu não consegui passar limpo. Às vezes eu escrevo e está aqui. Peço a Deus aqui só o entendimento aqui, que fica aquela letra sem muita dedicação, para depois passar limpo direitinho. Deus me deu esse texto aqui na segunda-feira passada. E aí eu comecei a buscar a respeito, desde segunda passada aqui na igreja, à tarde. Deus me deu esse texto, eu falei, Senhor, que negócio é esse? Eu nunca tinha procurado buscar a respeito do texto. É o capítulo 1 do segundo livro do profeta Samuel. Samuel, que era tríade. Samuel, ele acumulou 3 funções. Além de profeta, ele era sacerdote e também era juiz. Foi o único profeta tríade. Eu falei tríade e fez assim 4. Não, mas tríade. Posso fazer o inverso? Eu oro antes. O texto é longo. Deixa eu orar antes. Deus e Pai, Deus, toma a minha vida em tuas mãos. Usa-me conforme a tua vontade. Opera, Senhor, maravilhas. Senhor, obrigado por todos esses dias, todos os dias de jejum, todos os dias de sacrifício, todos os dias de entrega. Senhor, eu te entrego a terça-feira, aquela subida, Deus, oh Senhor, mas também pelo desejo de poder estar lá novamente. Entrego a vida de todos os que estão, entrego o Gusmão, Senhor, nos assistindo hoje também, a saúde dele. Restaura teu filho lá naquele quartel, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Levanta uma das mãozinhas e diz assim: Deus, hoje eu preciso ouvir a tua voz. O texto diz que depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, estando já há 2 dias em Ziclague, sucedeu que ao 3º dia apareceu do arraial de Saul um homem. Esse homem, ele tinha suas vestes rotas e terra sobre a cabeça. E ele se achega a Davi, se inclina, porque esse homem não é bobo. Ele sabia que Davi era o sucessor do trono de Israel. Ele se inclina e ele se lança em terra. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: eu fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi lá? Como foi lá isso? Conte-me. Ele respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram. Repita comigo: caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas e seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas e seu filho são mortos? Então disse o morto, o portador das notícias: cheguei por acaso à montanha de Giboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e me chamou, e eu disse: eis-me aqui. Ele me respondeu: quem és tu? Eu respondi: sou amalequita. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra. Mas o tino se achava ainda todo em mim.
Arremessei, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe, a coroa que trazia na cabeça, tirei dele o bracelete e aqui os trouxe ao meu senhor. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os homens, só até aqui por enquanto, que estavam com ele. Já oramos e daqui por diante eu ministro a santa palavra. Pastor, por que esse texto te chamou tanta atenção? Esse texto me chama atenção porque Davi é fugitivo há 10 anos. Fugia de quem? Fugia de Saul. Saul quem era, pastor? Saul era o rei de Israel, o primeiro rei que Israel teve. Interessante que Saul, ele é um rei aclamado pelo povo, mas quem escolhe Saul é o Senhor. O povo quer um rei para se comparar com todas as outras nações. Até aí, ok. Só que quando Samuel se entristece com isso, o Senhor vai virar para Samuel e vai dizer: Samuel, por que tu está triste? Se Samuel pudesse aqui esboçar uma reação, ele diria: Senhor, eu estou triste porque o povo não está feliz, porque eu sou o juiz, e através do Senhor o comando vem e eu os passo. Senhor, eu estou triste porque eu me sinto rejeitado. O Senhor olha para Samuel e diz assim: que isso? Não é a você que eles têm rejeitado. O povo me rejeita, não é a você, é a mim, porque até então quem tem comandado esse povo sou eu, quem tem dado vitória sou eu, quem tem os livrado sou eu. Então não se sinta dessa maneira, Samuel, pois é a mim que eles rejeitam. Samuel entende tudo isso. Seu coração fica um pouco menos perturbado, mas ele está entristecido. E então Deus resolve usá-lo para que ele escolhesse o próximo rei. O próximo rei, ele é da tribo de Benjamim. Quem é a tribo de Benjamim, pastor? A tribo de Benjamim é a menor tribo das 12 tribos de Israel. E de que família ele é? Ele é da família de Quis. Quis é o pai de Saul. E quem é a família de Quis na tribo de Benjamim, pastor? A família de Quis é a menor família da tribo de Benjamim. Então Deus escolhe a menor tribo e escolhe a menor família da tribo, e dali vai escolher alguém como rei. A Bíblia diz que Saul, dos seus ombros para cima, não havia ninguém semelhante a ele. Saul, além de formoso, Saul era bonito, e além de formoso, a expressão que eu ia usar é que Saul era forte. Saul tinha os ombros largos. Qual o objetivo, pastor? Para que ele pudesse suportar 6 tribos de um lado e 6 tribos do outro. Saul agora é aclamado. Saul, a história dele é linda, porque ele sai para procurar as jumentas de seu pai. Ele não tem noção de que o céu havia o escolhido. Ele sai à procura das jumentas de seu pai e não as encontra. E aqui tem algumas coisas que vão permear na nossa mente. Por quê? Porque o pai vivia das jumentas. E agora ele sai à procura das jumentas, e agora quem vai se perder é ele. Na mente de Saul, que ainda não havia sido constituído rei, passa o seguinte: será que eu sou menos importante? Ou será que as jumentas são mais importantes do que eu para meu pai?
Existem momentos na nossa vida em que talvez você se vê em situações em que parece que o céu se esqueceu de você, em que parece que Deus não tem se lembrado de você. Mas eu vim te dizer que o céu não te perdeu de vista. Eu vim te dizer que o céu tem coisas separadas para você. Dentre elas, elas possuem teu nome, elas possuem teu RG, teu CPF. Deus está dizendo que essa confusão momentânea foi só para que Deus constituísse alguém e o colocasse no lugar elevado. Então deixa eu liberar algo aqui para a igreja começar a receber. Deus está virando para você, para mim e para nós, está dizendo assim: essa confusão que tu não está entendendo nada, ela veio só para te promover. Você não está compreendendo, mas tem um movimento diferente no céu, tem algo acontecendo. Então Deus está dizendo: não murmure, não reclame, fique firme, permaneça. Por quê? Porque daqui a pouco o céu vai mostrar o propósito dele sobre a tua vida. Saul agora vai ser constituído rei, o primeiro rei da história. Seu reinado consistirá em 12 tribos. Ele vai reinar sobre todo Israel. Alguém que cuidava de coisas carnais, alguém que vivia de alimentos, alguém que cuidava de jumentos, alguém que cuidava de bois, alguém que cuidava de animais, agora vai precisar entender que Deus vai mudar algumas coisas, porque Ele vai lidar com coisas espirituais. Deus está dizendo: eu tenho a minha maneira de agir, eu tenho o meu jeito de operar. Das coisas que tu não entende, eu entendo. Das coisas que fogem da tua linha de raciocínio, eu tenho controle absoluto. Deus está dizendo mais uma vez: eu não perdi o controle da tua vida. Deus está virando para nós, está dizendo: eu tenho o controle da tua vida. Deus está virando para a Santa Igreja e está dizendo: tem coisas que tu não está entendendo agora, tem coisas que você não está compreendendo agora, mas depois eu vou te fazer entender. Não murmure, não reclame, não blasfeme, pois Deus continua sendo Deus, Ele continua operando, Ele continua agindo. Saul é constituído rei e começa o seu reinado de forma muito boa. Saul, eu lembro do ensinamento de Salomão em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Muito melhor, talvez, do que começar bem, é se você terminar bem. E Saul, podem sentar os dois, obrigado, queridos. E Saul, ele não está muito bem ciente quando se falava em obediência. Saul vai desobedecer, e a desobediência de Saul vai entristecer o céu e vai o destituir da sua posição. Saul vai virar para Samuel, o profeta, e vai dizer assim: eu rejeitei. A rejeição de Deus vem por conta de que Saul resolve tocar na autoridade de Deus. Pastor, Davi vai pecar com Batseba, vai constituí-la como esposa, vai se deitar com ela, e Davi foi tido segundo o coração de Deus. Será que o pecado de Davi não foi maior do que o pecado de Saul? Por que Deus não abre mão e não reconsidera Saul e Deus vai reconsiderar Davi? Pastor, eu te explico. Davi vai tocar na santidade de Deus, e quanto à santidade de Deus, há perdão. Agora Saul vai tocar na autoridade de Deus, e quem toca na autoridade de Deus não tem perdão.
Eu vim aqui dizer para você, em nome de Jesus, que Deus resolveu escolher um outro rei. Aquele que era ungido deixou de ser, aquele que carregava a presença deixou de ser, de tê-la. E agora Davi vai escolher lá da casa de Jessé, o belemita, um dos seus filhos. Esse menino é Davi, 16, 17 anos de idade. É um garoto novo, ruivo, franzino, que cuidava das ovelhas de seu pai, que muitas das vezes estava cuidando das ovelhas de seu pai, e muitas das vezes veio até ele um leão para devorar a ovelha. E ele foi lá, brigou com o leão, matou o leão. A Bíblia diz também que ele vai dizer que veio um urso. É interessante, porque nesses relatos de leão e urso não tem ninguém que comprove. E a pergunta é: será que de fato aconteceu o que Davi está contando? Será que de fato o pastor Márcio veio um leão, realmente ele matou o leão? Se não tinha um amigo sequer para dizer realmente ele matou o leão, não havia testemunhas. Será que de fato houve realmente em Davi e ele matou um urso? Eu vim te dizer que existem algumas coisas na sua vida que elas vão acontecer no privado. É só você e Deus e mais ninguém. Vai ter gente que não vai entender o que tu está sentindo. Vai ter gente que não vai compreender o que passa aí dentro. Mas Deus está dizendo: eu entendo, pois eu te formei. Eu entendo o que se passa aí dentro de você. Ninguém entende. Por quê? Porque existem guerras que vão acontecer durante momentos que ninguém saberá. Leão e urso não eram para promover Davi, porque o que promove é em público. Golias, o gigante, era para promover Davi. Davi agora vai matar o gigante, vai arrancar sua cabeça. Dali, Davi vai ser tido como um guerreiro. Ele sai da esfera de um menino numa tarde para ser promovido em um guerreiro. Eu vim aqui te dizer algo. Eu vim aqui te dizer que existem situações na sua vida que chegaram só para te promover. Eu não vim aqui te dizer que de uma noite para outra, ou de um dia para o outro. Eu vim aqui liberar que numa tarde Deus pode mudar a história da tua vida. Numa tarde Deus pode mudar a história da tua casa. Numa tarde Deus pode entrar de forma poderosa e promover coisas que pessoas não vão entender, mas que veio do céu. Por isso que está acontecendo. Você entendeu isso? Diga amém. Davi agora é o sucessor. Mas como, pastor, suceder alguém que ainda carrega uma coroa na cabeça? Por quê? Porque Davi era o rei. Para que ele se tornasse o sucessor, Davi tinha que ser abatido, morto. Ou melhor, Saul. Para que Davi se tornasse o sucessor, Saul tinha que ser abatido, morto. Até então, Davi era amigo de Saul. A Bíblia diz que quando Saul, depois de perder a unção de Deus, quando ele ficava perturbado por demônios, a Bíblia diz que Davi ia lá e tocava uma harpa. E através do instrumento, do som do instrumento, a Bíblia diz que os espíritos malignos iam embora. Até que o povo começa a clamar, dizendo que Saul matou os seus milhares e Davi matou os seus 10 milhares. Quando isso acontece, o coração do rei que está em vigor, que era Saul, agora se levanta contra o futuro rei. O futuro rei era um menino, não pediu para ocupar a posição de rei. O futuro rei não queria a posição do rei que o antecedia. O futuro rei só havia sido escolhido por Deus.
Posso liberar mais uma para você? Você entendeu que o teu chamado incomoda? Você recebeu, você entende que para aquilo que Deus te chamou para fazer incomoda? Ele só queria ocupar o lugar no tempo de Deus que ele havia, para aquele que ele havia sido chamado. E Saul a partir daquele momento vai perseguir Davi, ao ponto de Davi ter que fugir. Há um texto que diz que o espírito maligno se apossa de Saul, ele pega uma lança, ele corre na direção de Davi, e ele vai matar Davi. A Bíblia diz que Davi vai se esquivar daquela lança, e dali por diante Davi vai fugir de Saul. O texto diz que por 2 vezes isso acontece. Ai, irmãos, agora Davi vai se esconder numa caverna chamada Adulão, um lugar impróprio, um lugar sem abastecimento de água, um lugar improvável. E Davi nessa caverna, ele vai se juntar com 400 homens desfavorecidos, 400 homens que haviam saído porque não haviam conseguido pagar os seus impostos, que deixaram suas esposas e filhos para trás. Davi chega naquele lugar, e Davi carrega em sua mão a espada que era a espada de Golias. Quando Davi se apresenta diante daquele lugar, aqueles homens que ali estão, eles vão então entender e fazê-lo chefe deles. Dali agora Davi tem um pequeno exército. Exército de quem, pastor? Exército de homens endividados e desfavorecidos. Mas que quando Davi chega num ambiente, ele vai mudar o estado, ele vai mudar os pensamentos desses homens. Desculpa a minha história muito longa, para chegar onde eu preciso. Esses homens agora vão entender que eles podem sim. Agora eles têm um líder, já não se sentem mais só. Agora Davi vai suscitar nesses homens valentes, verdadeiros guerreiros, homens com a destreza em suas mãos, homens que guerrearão tanto com a mão esquerda quanto com a mão direita, homens fortes, homens valentes. Mas qual é o objetivo dele? Matar Saul? Claro que não. O objetivo dele é somente se defender. Por quê, pastor? Porque para todo mundo Davi era inimigo de Saul. Saul o constituía como inimigo, mas Davi o tinha como amigo. E aqui eu começo a pregar. Davi vai precisar fugir de Saul e se declarar como um louco, babar, espumar. Davi vai ser dado, e num determinado momento vai se juntar com os filisteus, povo inimigo do Senhor. E ao se juntar com os filisteus, Davi vai oferecer o seu exército de 600 homens. Chega uma hora na tua vida ou na minha que às vezes eu estou cansado, irmãos. O fato de Davi desejar se juntar com os filisteus, na sua mente é assim: Senhor, deixa eu ajudar aqui a promessa a se cumprir mais rápido. Porque Davi vai se juntar com os filisteus para guerrear contra Israel. No pensamento dele é: eu não mato Saul, mas alguém matará. Só que Deus olha do céu e diz assim: não, filho, ei, que negócio é esse? E o Senhor o proíbe de se juntar com os filisteus. Pode deixar no texto para mim, no texto de 1 Samuel, de 2 Samuel no capítulo 1. E dali por diante, na cabeça de Davi, ele sabia que se cumpriria a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus, pastor? Que ele fosse rei. Mas para que ele fosse rei, dependia de quê, pastor? Dependia do rei Saul,
que ele fosse morto. De repente a Bíblia diz que chega um homem em Ziclague, e esse homem que chega em Ziclague, ele vai vir trazer notícias a Davi. A Bíblia diz no versículo 2, parte final, que ele vai se inclinar, se lançar em terra, que ele vai carregar terra sobre a sua cabeça, rasgar as suas vestes. Qual é o sinal disso? Humilhação. E ele vai trazer algumas notícias. E nas notícias que ele vai trazer, ele vai dizer: meu Senhor, eu fugi da batalha que estava acontecendo, mas eu tenho algo para te dizer. E o que eu tenho para te dizer é que Saul e seus 3 filhos foram mortos, dentre eles Jonathan. E ele começa a contar aquilo para Davi. No versículo 6, então disse o moço, portador das notícias: cheguei por acaso à montanha de Giboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, ele me viu. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: ele vai contar uma história. Ele vai dizer assim: olha, eu chego em Giboa, eu vejo o rei, o reconheci também por conta da coroa que ele carregava em sua cabeça, e ele está apoiado na sua lança, mas sem coragem de lhe tirar a vida. E ele virou para mim e disse assim: me transpassa com essa lança, pois eu quero morrer. E eu peguei, dito por ele, a lança, e agora vou ferir e matá-lo. Depois de ter matado, eu vou lá, pego o bracelete do seu braço, arranco a coroa da sua cabeça, e eu estou aqui, meu Senhor. No pensamento desse mensageiro, ele entendeu que quando ele contasse essa história para Davi, Davi se alegraria. Ele entendeu que haveria festa. Ele entendeu que os homens que estavam com Davi, com suas famílias em Ziclague, comemorariam. Só que tem um detalhe aqui: ele não conhecia o coração de Davi. E eu começo aqui a trazer à luz para poder contextualizar e finalizar essa mensagem. Ele conta essa história, e é uma história inverídica. Por quê, pastor? Porque nós vamos ver 3 vezes que aparece uma forma que Saul, o rei, havia morrido. A primeira é o mensageiro dizendo: eu matei. A segunda é quando Crônicas vai dizer que ele se lança sobre a sua espada e morre, se suicida. E a terceira em Crônicas, no capítulo 10, no versículo de número 14, que diz na parte final que o Senhor tirou a vida de Saul. Eu fico com a ideia de que o Senhor tirou a vida de Saul, mas não é porque o Senhor tirou a vida de Saul que Davi resolveu se alegrar com isso. Deus está virando para mim e para ti, e está dizendo: algumas vitórias virão, mas não é motivo delas chegarem que eu tenha que entristecer, ou que eu tenha que me alegrar com situações difíceis de outras pessoas. Deus está dizendo: eu sou Deus, eu sou soberano, mas eu quero implantar no meio do meu povo um amor tão grande, que mesmo aqueles que te perseguirem, você entender que o mais importante é que nós vamos morar na mesma Jerusalém celestial. Eu não sei quem tem se levantado contra a tua vida, eu não sei quem tem te afrontado, mas o que eu quero te dizer é que todos nós carecemos de misericórdia, de amor, de poder. Todos nós carecemos de uma segunda chance. Deus está falando aqui que Saul, no seu coração, Davi era seu inimigo, mas como inimigo? Se por 2 vezes Davi teve a oportunidade de sacrificar e matar Saul e ele não o fez, Deus está dizendo que o que valerá nesses dias vão ser as pessoas
pessoas que mesmo diante de perseguições dobrarão os seus joelhos. Eu lembro quando o pastor Mauro me trouxe uma notícia e ele disse: pastor, eu olhei aqui, eu vi uma situação, uma pessoa nesse estado assim, 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 e naquele dia, naquele mesmo dia, eu falei: Deus, eu quero dobrar o meu joelho aqui, eu quero interceder, meu Senhor, eu quero orar, porque, irmãos, Deus está falando a respeito de fazer o bem, Deus está falando a respeito de você entender que Paulo vai dizer que quem está de pé, cuide-se para que não caia. A igreja precisa entender e aprender com Davi. Inimigo era Saul no contexto de visão dele, mas Davi o tinha como amigo. Mas era opositor, porque se tratava de um plano divino. Pastor, mostra-me. A Bíblia diz no versículo de número 11: então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Aí a Bíblia diz: e prantearam, choraram e jejuaram à tarde. Por quem? Por Saul e por Jônatan. Isso aqui me bagunçou. Davi vai levantar um memorial, e Davi vai querer que essa história seja contada. Jônatan, tudo bem, era amigo de Davi, mas Saul era o perseguidor, Saul era o inimigo, o arco inimigo. Mas a Bíblia diz que depois de 10 anos fugindo da perseguição, depois de 10 anos vivendo uma vida reclusa no deserto, tendo que ser sustentado por pessoas, Davi vendo suas impossibilidades, suas forças indo embora. Mas a Bíblia diz que Davi sofreu quando Saul morreu. Sofreu. Davi vai olhar para aquele que trouxe a notícia e diz assim: conte-me mais. Não tem mais jeito, ele vai ter que sustentar a mentira. E ele vai dizer: eu tirei a vida do rei Saul. Davi vai virar para esse homem e vai dizer, em outras palavras: como podes tu ter tocado no ungido? Davi vai dizer no versículo 16 assim: disse Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. Na condição natural, Davi era para estar alegre, irmãos. Talvez na minha condição e na tua, Davi era para ter se alegrado, era para ter feito uma festa. Por quê? Porque agora ele vai ser instituído rei. Mas a Bíblia diz, olha o que diz o versículo 17: pranteou Davi a Saul e a Jonatas e a seu filho. No meio de tudo isso, Davi chora. E o mensageiro fica olhando espantado. O mensageiro pensa: eu achei que eu receberia uma recompensa por trazer essas boas novas, e agora eu estou vendo todo mundo chorando. Saia da naturalidade. Vamos entender o que é evangelho. Interessante, porque existem algumas coisas que melhor do que nós, quem está ao meu redor fala por mim. Eu estava contando para o meu filho essa mensagem ali no gabinete, e ele falou assim: pai, esse aí é você.
Davi vai ensinar e vai determinar que todos os filhos de Judá e todas as tribos, dali por diante, que eles possam saber quem era Saul. E eu estou terminando, exatamente agora. Esse homem, no versículo de número 13, olha o que diz o texto. Então perguntou Davi ao moço, portador das notícias: de onde és tu? Ele respondeu: sou um filho de um homem estrangeiro amalequita. Ele está querendo dizer que ele era um filho de um amalequita, mas que vivia em Israel. E o detalhe todo é que se realmente ele tivesse um ensinamento dado aos israelitas, até porque Saul foi rejeitado por Deus, mas entenda bem, Samuel, o profeta, amava Saul. Posso ir além? O povo, parte do povo também amava Saul. A Bíblia diz que haviam os leais da casa de Saul. Mesmo um homem destituído, a Bíblia diz que os leais eram íntegros e fiéis a Saul. Que a parte deles, quer que eu falo de homens íntegros e eu encerro? A Bíblia fala sobre homens que tinham seu rosto como formato de leões. A Bíblia diz que esses homens sabiam que Deus havia rejeitado Saul, mas eles continuaram servindo. O nome deles é Gaditas. Continuou servindo a Saul até o dia da sua morte. E depois da morte, eles se apresentam para Davi. Para você ter noção, quando eles se apresentam para Davi, sua destreza era tão grande que esses homens apareceram do nada. Ao ponto de que os valentes de Davi se assustaram, porque eram homens bons. O mais fraco numa guerra matava 10 de uma única vez, o mais forte com sua lança matava 100. Estou terminando. E a Bíblia diz que se esse homem realmente conhecesse, tivesse algum contato com o israelita, a função dele era pegar o corpo de Saul, de Jonatas e de seus filhos, esconder e proteger dos filisteus. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a dor está tão doída, não vai lá e enfia mais um. A nossa função é esconder e proteger até chegar socorro. A função da igreja. Pastor, o que mais te admirou nesse texto? O que mais me admirou é que quando chega no momento que Davi vai reinar, a Bíblia diz que ele vai prantear por Saul, por Jonatas e por seus filhos. Está seu filho no singular, mas morrem 3 filhos de Saul. Sabe, isso aqui mexeu comigo e eu encerro. Isso aqui mexeu com as minhas entranhas, porque eu disse assim: Senhor, é esse o sentimento que tu quer da igreja? É esse. É quando tu olha e diz assim: nós temos todos os motivos do mundo para nos alegrarmos quando chega alguma notícia de que a forte mão e poderosa mão do Senhor entrou, e que o Senhor está fazendo justiça, e de que aqueles que se levantaram contra as nossas vidas começaram a perecer, num tempo de graça, mas também num tempo de justiça. Talvez na minha mente, na tua, a gente podia nos alegrarmos com tudo isso, mas a Bíblia está esperando aqueles que serão capazes de dobrar o joelho e
falar: Senhor, da mesma forma que tu teve misericórdia com a minha vida, tenha com eles. Senhor, da mesma forma que o Senhor operou na minha vida, opere na vida deles. Deus está guardando da igreja desses dias um nível de amor tão elevado, tão sublime, um nível de amor que diga assim: eu sei, mas te feriram, mas te magoaram, te ofenderam, mas a gente está num nível com amor tão sublime, tão poderoso, tão único, sabe? Eu tenho pedido a Deus isso, eu tenho falado: Senhor, derrama aqui uma compreensão do que é o teu evangelho, derrama sobre as nossas vidas, Deus. Nós não queremos nos alegrar com os que se perdem, nós queremos, Senhor, nós queremos prantear, Deus, prantear, Deus. E Davi pranteou por conta de Saul e Jonathan. Deus está virando para nós numa mensagem totalmente introspectiva. Está dizendo: isso aqui é evangelho. Mesmo lá no Antigo Testamento, isso aqui é evangelho. Isso aqui é graça. Isso aqui. Vai sofrer amargamente. Mas quem morreu? O seu sucessor, o seu antecessor. Quem morreu? Aquele que perseguia ele. Quem morreu? Aquele que não tinha pena, já puxou lança para ele 2 vezes. Quem morreu? Aquele que fez ele viver no deserto. Quem morreu? Quem morreu foi o ungido do Senhor. Quem morreu foi Saul. Pastor, contextualiza isso no Novo Testamento. A nossa guerra não é contra a carne ou sangue, sim contra principados e potestades. Por esse motivo o Senhor nos manda revestir de toda a armadura de Deus, cingindo-vos do capacete da salvação, da couraça da justiça, da espada, do escudo da fé, e calçado com os evangelhos da preparação do evangelho, com as sandálias da preparação do evangelho. Deus está virando para nós, está dizendo: eu só te trouxe aqui porque hoje eu vou mexer dentro de você. Eu vou mexer com as tuas entranhas, eu vou mexer com quem tu acha que tu é. Sabe por quê? Porque existem sentimentos em nós que não pertencem ao Senhor. Paulo vai dizer: o bem que eu deveria de fazer, esse eu não faço, mas o mal que está sempre diante de mim, esse eu o pratico. Deus está virando para a igreja dos dias atuais, finalizando o jejum de Daniel e dizendo assim: ei, você foi chamado para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Você foi chamado para entender que a forte mão do Senhor determina todas as coisas. Tu foi chamado para entender que não foi o amalequita, porque mentiu, pagou com a vida. Tem gente mentindo, e em nome de Jesus que haja arrependimento para não pagar com a vida. Mas eu vim aqui te dizer que o evangelho genuíno é quando você entende que amor é esse, porque Davi foi tido como segundo coração de Deus. Por que ele foi conhecido como segundo coração de Deus? Porque Davi vai entender o que outros homens não entenderam. Mas ele deixa esse ensinamento para a gente: não é porque te perseguiu que se tornou teu inimigo, não é porque se levantou contra a tua vida que se tornou teu inimigo, não é porque está te caluniando que se levantou como teu inimigo. Deus está dizendo: é um céu para todo mundo, é um céu
céu para ninguém pode ficar de fora. Os teus opositores não podem ficar de fora. Quem se levantou contra a tua vida não pode ficar de fora. O inferno não foi criado por ser humano. O inferno foi criado, o Hades, como queira, foi criado para Satanás e a terça parte dos anjos. Vai ter ser humano que vai entrar lá de intrusão, mas esse não vai ser nem o meu caso e nem o teu, e nem daqueles que nos perseguem. Deus está dizendo: vai todo mundo morar no céu. Você pode repetir isso comigo? Vai todo mundo morar no céu. A forte mão do Senhor vai trazer o conhecimento, o arrependimento, vai fazer o que for necessário. Mas em nome de Jesus, as nossas orações é quem me persegue, é quem me calunia, é quem se levantou, é quem tem se levantado, que todos nós vamos morar no céu. Em nome, você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Muda as versões para a gente, por favor. Enquanto os trabalhadores se aproximam. No versículo 17. A revista corrigida vai dizer: e lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação. A King James vai dizer: Davi demonstrou o seu pesar pela morte de Saul e de seu filho Jonatas, entoando esta lamentação. A Nova Tradução da linguagem de hoje vai dizer que Davi contou esta lamentação, que Davi cantou esta lamentação por Saul e por seu filho Jonatas. Irmãos, a Nova Versão Internacional vai dizer: Davi cantou este lamento sobre Saul e Jonatas, seu filho. Ninguém pode ficar de fora. Pastor, mas a Bíblia diz assim, que Jesus chega para o pai e diz assim: Pai, nenhum destes se perderam, exceto o filho da perdição. Então, pastor, me faz entender que há filhos que foram chamados para a perdição. Deixa eu te falar, bobo. O que Jesus está falando é a respeito de Judas Iscariotes. Não é nem da minha vida e nem da tua, e nem da vida de quem te persegue, nem da vida de quem se levantou contra você. É de Judas Iscariotes que o texto está dizendo. Então eu e você fomos chamados para estarmos um dia com Jesus na eternidade, na glória, entendendo e fazendo-vos conhecer uns dos outros. Você está entendendo? Um dia haverá uma presença tão gloriosa. A Bíblia diz em Tessalonicenses que haverá a voz do arcanjo, o som da trombeta que vai entoar no céu, e o Senhor então vai despertar os que dormem, e depois vai arrebatar a sua igreja na terra, lavada e remida. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que nós vamos morar na glória com Jesus. Não importa nome de instituição, denominação, não importa se está na Batista, na Assembleia, na Nova Unção, na Universal, não importa, é para todos aqueles que reconheceram Jesus como o autor e consumador da tua fé. Não importa se você não pensa igual a ele, se ela não pensa igual a mim, não importa. O que importa é a vontade soberana de Deus, porque o que nos une é muito maior do que tudo aquilo que nos separa. Deus está dizendo para nós: eu não perdi o controle de nada. Depois os vivos, portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Eu gosto desse texto aqui, Mateus, você está na RA, coloca na Nova Tradução para a gente, vai melhorar mais ainda o entendimento. Olha como é que se diz:
porque haverá o grito de comando, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu, e aqueles que morreram crendo em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Por isso que a gente diz que crente não morre, crente parte, crente está dormindo no Senhor. Haverá um dia que o Senhor vai despertar, então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Mas eu gosto do 18, eu gosto dele. Portanto, animemos uns aos outros. Meu amigo, essa separação aqui não é para sempre. O que a gente vai viver aqui, talvez que um partiu, o outro, não é para sempre. A certeza de que se minha vida estiver em Cristo Jesus, nós vamos ter um encontro nos ares. Você está entendendo? Deus está dizendo, essa é a vida do crente. O crente não finda aqui não. O crente tem um encontro na eternidade. Um crente um dia vai se encontrar. Pastor, e para que eu me torne crente, pastor, é só reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É só entender que Ele morreu por você, por mim, por nós. E quando você entende isso, você tem a garantia de que quando parte daqui, um dia haverá um encontro nos ares. Um dia nós vamos estar todos juntos, irmãos. Vamos estar todos juntos. Isso é que me alimenta. Eu vou completar 50 anos esse ano. Espero viver ainda muito mais. Mas hoje eu posso declarar para os meus filhos, sou pai de 5. No dia que Deus decidir me levar, pode olhar para a urna e pode dizer: pai, um dia nós vamos nos encontrar na Jerusalém Celestial. Vamos estar juntos. Juntos. E é isso que deve mover a vida do crente. Essa certeza que me alimenta todos os dias, de que minha vida não termina aqui, de que laudos de enfermidade não são capazes de tirar a minha fé, de que notícias ruins não serão capazes de arrancar de mim a certeza de que há uma Jerusalém celestial. É isso que o crente precisa ter. Está doendo, mas a dor não durará para sempre. A Bíblia diz, pastor Márcio, que haverá um lugar que não haverá choro nem ranger de dentes, aonde estaremos dizendo junto com os santos, com os anjos: santo, santo, santo. É isso. Mas pastor, as pessoas falam há anos que Jesus vai voltar. Jesus não vai voltar não, irmão. Jesus já está voltando. Alinhemo-nos com o céu. Sejamos verdadeiros homens e mulheres de Deus. Abre um adendo, pastor, eu abro. Não toca nos ungidos, mesmo que tu ache que ele é um ex-ungido. Toca nele, não toca nela, porque o Deus que deu foi o Deus que tirou. É isso, por isso que Deus te trouxe aqui hoje. Isso Ele te trouxe aqui hoje. Repita comigo: portanto, animemos uns aos outros com essas palavras. Que palavras são essas? A nossa vida não termina